Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam tranquilos nesse momento de quarentena e sabendo que tudo vai passar. Enquanto isso, a gente vai rever alguns conteúdos sobre sintaxe, os termos essenciais, a gente vai entrar nos tipos de predicados, termos acessórios e integrantes, a gente vai estudar nas próximas aulas. Relembrando que dentro da sala de aula nós falamos sobre frase, oração e período, falamos sobre os termos essenciais, sujeito e o predicado. Mas assim, eu vou relembrar com vocês o predicado para a gente reforçar antes de entrar nos outros termos. Os tipos de predicado podem ser o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. O predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo nocional. O que é um verbo nocional? É um verbo que apresenta um sentido sozinho. Nós temos o verbo transitivo, que é o verbo que precisa de complemento para a gente compreender a oração, e o verbo intransitivo. Até ele, a gente compreende o sentido da oração, ou seja, ele não precisa de complemento. Aqui eu coloquei alguns esquemas para vocês perceberem quando o predicado será verbal. O sujeito, ele pode ou não aparecer. O importante aqui, o que nós estamos estudando, é o predicado. Nesse primeiro caso aqui, nós temos a criança derrubou o prato. A criança seria sujeito simples, derrubou é um verbo transitivo. Por que é um verbo transitivo? Porque ele precisa de complemento. E entre ele e o complemento, nós não temos preposição. Então, é um verbo transitivo direto e o nosso complemento é um objeto direto. O outro caso, a gente tem um sujeito, um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Elemento. Eles duvidam da crise. Eles, sujeito simples, duvidam. Verbo transitivo, vamos perceber que aqui, entre o verbo transitivo e o seu complemento, a gente tem uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto e nós temos um objeto indireto. O terceiro caso de predicado verbal é quando nós temos o verbo intransitivo, que é o significativo que não precisa de complemento. O que pode aparecer após ele é um adjunto adverbial, indicando tempo, lugar, modo, né, e outras circunstâncias. Lugar. Um outro exemplo seria: a criança sorriu muito. A criança, sujeito simples, sorriu, verbo intransitivo, e muito, um adjunto adverbial de intensidade. O segundo caso que nós temos aí de predicado é o predicado nominal, onde o núcleo é um nome, é um predicativo. O verbo que aparece aí é um verbo de ligação. Qual é a função dele? Ligar o sujeito à característica do sujeito, que é o predicativo. Nós temos dois exemplos aqui. O primeiro, Ana virou artista. Ana é o sujeito, virou é um verbo de ligação, porque está entre o sujeito e a característica dele, né? Que seria artista. Então, artista é um predicativo do sujeito. A casa foi reformada. A casa, sujeito, foi verbo de ligação e reformada. Está dando uma característica ao sujeito, então, predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele só aparece no predicado nominal. O terceiro tipo de predicado é o predicado verbo nominal. O que nós temos aí? Nós temos um pouco do predicado verbal e um pouco do nominal. O que nós temos do predicado verbal? O verbo transitivo ou o verbo intransitivo. E o que nós temos do predicado nominal? O predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O primeiro esquema que eu tenho aqui para vocês é verbo transitivo direto ou indireto, objeto direto ou indireto e predicativo do sujeito. As crianças observaram felizes aquele desenho. As crianças, sujeito, observaram verbo transitivo. O objeto é aquele desenho. Então, aqui a gente tem um objeto direto e um verbo transitivo direto. Felizes é uma característica do sujeito. Então, aqui a gente tem um predicativo do sujeito. No segundo caso, a gente tem sujeito, verbo transitivo direto ou indireto, objeto direto ou indireto e um predicativo do objeto, ou seja, a gente vai ter uma característica para o objeto. A cena deixou a chefe contente. A cena, sujeito, deixou, verbo transitivo, a chefe, objeto. Vamos perceber que aqui, entre o verbo transitivo e o objeto, nós não temos preposição. Então, um verbo transitivo direto e um objeto direto. E contente, quem ficou contente foi a chefe. A chefe é objeto direto, então contente é um predicativo do objeto. O terceiro caso de predicado verbo nominal é o sujeito, o verbo intransitivo e um predicativo do sujeito. Vamos relembrar que o verbo transitivo
precisa de complemento, que é o objeto. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, aqui a gente não vai ter o predicativo do objeto, somente do sujeito. O homem morreu vencedor. O homem, sujeito, morreu, verbo intransitivo, vencedor. Né? Quem saiu vencedor aí da vida foi o homem. Então, é um predicativo do sujeito. Na próxima aula, eu vou passar uma série de orações aqui para a gente poder identificar os tipos de predicado e assim vocês vão poder tirar as dúvidas. Não fiquem preocupados que tudo vai ser tirado através da próxima aula e através de exercícios. Um abraço, fiquem com Deus e aproveitem essa semana para estudar e relaxar a mente.